No primeiro vídeo, eu mencionei alguns livros sobre martírio, né? Sobre o martírio dos primeiros cristãos. Então, eu quero mostrar aqui para que vocês tenham uma referência melhor e, enfim, possam encontrar com mais facilidade, né? Quem, porventura, for procurar, se interessar pelo material, aqui, ó, os mártires do Coliseu, tá? O livro dos mártires, fiéis até o fim, as catacumbas de Roma. Para quem não lembra, né, eu mencionei esses livros no primeiro vídeo, justamente para ressaltar a total impossibilidade de um cristão fiel ficar perturbado perante a volta do Senhor Jesus. Né? Eu trabalhei essa questão, eu mostrei, não, martírio definitivamente nunca foi motivo para que um crente fiel se perturbasse, fosse movido do seu entendimento. Nunca foi. Muito pelo contrário, sempre foi motivo de regozijo. E para aqueles que discordam disso, né, que ensinam por aí que crentes fiéis ficavam perturbados quando sentiam que Jesus pudesse estar próximo, né, que ensinam por aí que é normal, que é uma reação natural, que um cristão fiel entre em pânico, fique desesperado perante a iminência da volta do seu Senhor. Para esses que ensinam e que creem nisso, ó, tá? Leiam esses 4 volumes e depois me digam se existe isso, tá? Depois vocês me digam se essa possibilidade existe. Isso daqui é história. Isso que eu estou mostrando aqui é história. E eu não estou falando só de crentes do primeiro século, não. Esse livro aqui, por exemplo, aliás, esses dois, abrangem também Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, porque isso é uma característica que nunca se afastou do martírio cristão. Ela sempre foi implícita, ela sempre foi inerente ao martírio cristão. A alegria de poder doar sua vida por amor a Cristo, por amor à causa de Cristo. Então, dando início ao estudo, a segunda parte desse estudo, né, eu fiquei de apresentar um estudo do Tim LaHaye e o outro do Hélio de Menezes, o tradutor da LTT. Então, do Tim LaHaye é esse aqui, ó. O final dos tempos, glorioso retorno. O final dos tempos, glorioso retorno. Aqui tem um estudo muito bom sobre o tópico da apostasia, que eu já dei início no vídeo anterior. E, bom, o Tim LaHaye dispensa apresentações, né? Todo mundo que estuda escatologia, não importando o segmento, já ouviu falar em Tim LaHaye. Então, é um cara que tem bagagem, tem estofo. Não somente isso, mas nesse estudo, ele conta com Kenneth S. West e Joseph R. Thayer,
que são dois estudiosos do grego e, enfim, e que atestam tranquilamente a proposta do estudo. Eu estou ressaltando os estudiosos que estão envolvidos nisso, porque eu aqui sou um Zé Ninguém, tá? Eu aqui sou um João Ninguém. Eu não sou um sábio guru que traz revelações. Não estou aqui trazendo revelações, não estou ensinando vocês a construírem mapas mentais para poderem ter a Bíblia inteira na cabeça, correlacionando profetas menores, profetas maiores. Não, eu não sou assim tão sábio, eu não sou assim tão eloquente, eu não sou assim tão articulado, não sou assim tão culto. Irmãos, então como eu sou um Zé Ninguém, eu preciso me cercar de especialistas dentro daquilo que eu quero apresentar, né? Então, além do Tim LaHaye, autor da série de 16 livros, né, deixados para trás, dentre diversos outros livros de estudo e livros também de ficção, tem aqui o Dr. Kenneth S. Wells, que o cara só escreveu 12 livros sobre o Novo Testamento, tá? 12 livros só sobre o Novo Testamento, só isso. E o Joseph Henry Taylor, que foi um sujeito do século XIX que desenvolveu um dicionário de grego bíblico e inglês. Grego bíblico e inglês. Ele escreveu esse dicionário e levou 25 anos, tá, para concluir o projeto. Então, eu acho que são duas pessoas que, no mínimo, sabem grego. Né? No mínimo, assim, por alto, né? Por alto, sabem grego. Sabem do que estão falando. Vamos lá, então. Aqueles que discordam da visão do arrebatamento pré-tribulacional preferem a tradução King James, na qual a palavra grega apostesia é traduzida como primeiro venha a apostasia. Lembra que eu falei no vídeo anterior? Eles transliteraram apostesia para apostasia, mas não traduziram o termo. Não traduziram. Então a tradução do versículo, né, ficou primeiro venha a apostasia. Mas o termo em si, a palavrinha não foi traduzida. Contudo, eles podem ser prejudicados, pois sabem que concordar com as primeiras 7 traduções da Bíblia inglesa pesaria mais a favor da posição do arrebatamento pré-tribulacional. As primeiras 7, não estou falando de uma, nem de duas, nem de 3. As primeiras 7 traduções inglesas que antecederam a King James traziam retirar primeiro. Não, você não escutou errado. Não, você não ouviu errado. Antigamente você pegava uma Bíblia, abria e 2 Tessalonicenses 2:3 trazia retirar. Retirar, não trazia apostasia, trazia retirar. Bíblia Wycliffe, 1384, retirar primeiro. Bíblia Tyndale, 1526, retirar primeiro. Bíblia Coverdale, 1535, retirar primeiro. Bíblia Cranmer, 1539, retirar primeiro. Bíblia Bridges, 1576, retirar primeiro. Bíblia Beza, 1583, retirar primeiro. Bíblia de Genebra,
1608, retirar primeiro. O Dr. Kenneth S. Welsh, um grande conhecedor do grego, disse o seguinte sobre a tradução correta de apostesia. Abre aspas. A raiz do verbo apisteme é encontrada 15 vezes no Novo Testamento. Ela é traduzida como retirar 11 vezes. Então, nós temos aqui um verbo, apisteme, é o verbo da onde se origina a palavra apostasia. Tá? E esse verbo apisteme, ele é encontrado 15 vezes no Novo Testamento. Dessas 15 vezes, 11 são como retirar. Das 15 vezes em que ele é encontrado no Novo Testamento, 11 são como retirar. Ela é usada uma vez em conexão com apostatar-se da fé. 1 Timóteo 4.1. Vamos ler 1 Timóteo 4.1 aqui na ACF, tá? 1 Timóteo 4.1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina dos demônios. Apostatarão alguns da fé. Apostatarão alguns da fé. Aqui, realmente, está falando de esfriamento da fé. Aqui eu concordo. Ok. Mas percebam, apostatarão alguns da fé. O texto é claro, tá? O texto ele está justamente enfatizando da fé, da fé. A gente vai voltar nisso aqui. O próprio fato das palavras da fé serem adicionadas mostra que em si mesma a palavra não tem a ideia de afastar-se da verdade. Tá? O próprio fato das palavras da fé serem adicionadas mostra que em si mesma a palavra não tem a ideia de afastar-se da verdade. Isso é óbvio. Isso aqui é lógica. Se a palavra apostasia por si mesma significasse esfriamento da fé, não. Apostasia, o único significado é esse, só pode ser isso. Se ela só tivesse esse significado, o texto ficaria redundante. Por que colocar da fé? Por que colocar da fé? É como entrar, a palavra entrar. Entrar só pode ser para dentro. Se você escrever entrar para dentro, está errado, é uma redundância. Então, a palavra apostasia, se ela só tivesse esse significado, esfriamento da fé, rebelião, como outros dizem, não faria sentido. Não faria sentido essa ênfase no texto. Está entendendo? Não faria sentido. Em outros lugares onde é encontrada, ela é traduzida como desviar, no caso daqueles que sofreram tentação. Lucas 8,13. Levar muitas pessoas, Atos 5,37. Dai de mão a esses homens e deixai-os, ambas em Atos 5,38. Vamos conferir aqui na ACF, Lucas 8,13. Lucas 8,13.
E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação, se desviam. Está vendo só? No tempo da tentação, se desviam. Atos 5, 37 e 38. Atos 5, 37 e 38. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho esta obra de homens, se desfará. Então vocês precisam perceber o seguinte: a apostasia é retirada, né? Sempre que essa palavra aparece, a não ser, no caso citado, quando vem as palavrinhas da fé, 1 Timóteo 4:1, apostasia da fé, né? Ali já é autoexplicativo. Mas quando a palavra vem sozinha, ela sempre tem esse sentido de um apartamento físico, um retirar físico, um mover físico. Sempre isso. É sempre mover algo de um ponto para outro. Sempre mover algo de um ponto para outro. Vimos aqui 3 exemplos. O significado predominante desse verbo no Novo Testamento, portanto, é o de uma pessoa retirar-se ou partir de uma pessoa ou de um lugar. Então, uma pessoa se afastando de outra pessoa ou de algum lugar. O substantivo neutro apostasion é traduzido em suas 3 ocorrências pela palavra divórcio. Tá? O substantivo neutro apostasion, que também deriva lá do absteme, que a gente viu no começo, é traduzido em suas 3 ocorrências, ele aparece 3 vezes, em todas as 3 como divórcio. O que é um divórcio? Separação entre 2 pessoas, que sugere em si o afastamento de uma pessoa de outra. Teia, aqui o teia, traduz a palavra como deserção, quando o homem livre se afasta de seu patrono. Um divórcio, um repúdio. A forma feminina apostasia aparece em Atos 21, onde Paulo é acusado de ensinar todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés. Vamos dar uma olhada aqui, Atos 21. Atos 21. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos nem andar segundo o costume da lei. Apostatar envolve uma retirada ou afastamento. Essa palavra é encontrada somente aqui e em nossa passagem de Tessalonicenses. De acordo com outros estudiosos do grego, o significado secundário de apostasia é retirada ou desaparecimento. O significado secundário é retirada ou desaparecimento, de acordo com outros estudiosos do grego. Isso nos dá mais razão para aceitarmos a tradução original inglesa de retirada, tal como arrebatamento, em vez de apostasia da versão King James. Ou, como alguns tradutores sugerem, rebelião. Dia desses eu fiz contato com
aquele que eu considero que é a maior autoridade viva no Novo Testamento. Tá? Eu fiz contato com esse homem, não quero citar o nome dele aqui, e eu perguntei sobre essa questão da apostasia. E a resposta dele foi só isso. O termo diz rebelião. Mas não detalhou, não trabalhou a questão para mim, só disse isso. Não, ali é rebelião. E como eu não sou de aceitar as coisas sob essa questão, né, de porque é assim porque é assim, né? Eu gosto de uma argumentação mínima, uma verbalização mínima. Eu não me dei satisfeito com a resposta. Obviamente eu não me dei satisfeito com a resposta. E o simples fato da resposta ter vindo de forma tão tímida já mostra que não existe segurança sobre esse ponto de vista. De fato, entendemos a declaração, nossa reunião com ele, do versículo 1, e a apostasia, do versículo 3, como referência à retirada dos santos no arrebatamento, o que confirma a nossa premissa de que ambas as fases da vida do nosso Senhor, separadas pela tribulação, são mencionadas em 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 12. Então, esse é o estudo do Tim LaHaye. Tá? Esse é o estudo do Tim LaHaye. Isso daqui é um impacto, isso daqui é uma bomba. Muita gente nunca ouviu falar nisso. Tá? Muita gente nunca ouviu falar nisso. Agora a gente vai dar uma olhada aqui no estudo que o Hélio de Menezes apresenta na LTT. Mais uma vez, ó. Bíblia LTT. É a Bíblia literal do texto tradicional. E essa aqui é a versão comentada. Você tem tanto a versão texto puro quanto a versão comentada. Aliás, o texto puro você encontra online. O link está aqui na descrição, coloquei na descrição do vídeo anterior. E especificamente no versículo 3, conforme a gente leu na primeira parte, ele diz que ninguém vos engane segundo nenhuma maneira, porque não será assim sem que haja vindo a retirada. Porque não será assim sem que haja vindo a retirada primeiramente, e haja sido revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Retirada. O Hélio não teve problema nenhum com isso. Peso nenhum na consciência. Pá! Tascou de retirada. E aí vem a nota de rodapé. Retirada, muitas vezes, não significa apostasia da fé. Quando aparece isoladamente, sem ser seguida de dar fé, quando aparece isoladamente, sem ser seguida de dar fé, então o substantivo apostasia somente significa separação ou retirada. Somente significa separação ou retirada. Apostasia sozinho, sem dar fé. Separação ou retirada. Tá? Vamos lá. Verbo matar, em português. Você pode usar matar como uma figura de linguagem, né? O atacante marca 5 gols num jogo só. E você diz o quê? Matou a pau hoje. O rapaz matou a pau. Né? Você ouve uma piada, morre de rir. E aí diz o quê? Pô, você me matou de rir. Você me matou de rir. Então, é um verbo, né, que, lógico, a princípio, né, ele fala sobre morte. A princípio, ele vem como um sinônimo de assassinato. Mas, dependendo da palavra que se segue,
ele tem o seu sentido mudado. Né? Mas matar, inicialmente, você está falando do quê? Realmente, de você retirar uma vida. Né? Matar, por definição, é retirar uma vida. Certo? A mesma coisa acontece aqui. A apostasia só deixa de ser separação ou retirada dependendo do contexto. Em Atos 21, 21, é separar de Moisés, que nós já lemos. Somente em 1 Timóteo 4,1, acompanhados da fé, é que apostezontare deve ser entendido como se separarão alguns da fé, ou apostatarão alguns da fé. O substantivo relacionado apostasion é carta de separação, divórcio. Em Mateus 5,31, 19,7 e Marcos 10,4. Lembra que a gente viu lá o Tinlahai dizendo que o apostasion só tem 3 ocorrências e em todas as 3 é divórcio? Então, olha o Hélio Menezes confirmando aqui. Apostasion. Carta de separação ou divórcio. Ou seja, uma pessoa separando da outra. Vamos lá, Mateus 5,31. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, teve carta de divórcio. Mateus 19... Cadê? O 19... 19,7. Mateus 19,7. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Novamente, apostasion. O que é isso? É um substantivo relacionado, né? Derivado. Marcos 10,4. Marcos 10,4. E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Novamente, apostasion. Pronto, matamos aqui. Substantivo relacionado, apostasia, apostasion também, separar ou retirar. Aqui no caso, uma pessoa da outra. O verbo relacionado, apisteme, olha ele aqui de novo, é separar do templo em Lucas 2,37. É ausentar em Lucas 4,13. É apartar em Lucas 13,27. E Atos 12,10. E 15,38. E 22,29. E 1 Timóteo 6,5. E 2 Timóteo 2,19. E Hebreus 3,12. É levar em Atos 5,37. É deixar em Atos 5,38. É retirar em Atos 19,9. E é desviar em 2 Coríntios 12,8. Vamos lá. Vamos conferir. Né? Vamos conferir. Lucas 2,37. Lucas 2,37. Aqui, Lucas 2,37, ele está dizendo que é separar, né? Vamos lá. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Não se afastava do templo. Tá? Apisteme. Vimos
um substantivo relacionado, né? Diretamente relacionado. Agora a gente está vendo um verbo relacionado, absteme. O substantivo foi apostasion. Verbo relacionado, absteme. Separar do tempo, Lucas 2,37, Lucas 4,13, ausentar. E acabando, o diabo, toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Ausentou-se. Absteme. Papá. Aí agora vem aquela sequência de versículos onde todos eles, absteme, vem com sentido de apartar, tá? Todos os que eu fui lendo agora, ele vem com sentido de apartar, absteme. Lucas 13, 27. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos, os que praticais a iniquidade. Atos 12, 10. Atos 12, 10. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. O outro é Atos também, é Atos 5,38. Aliás, desculpa, Atos 15,38. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Atos 22, 29. Atos 22, 29. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar, e até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. Logo dele se apartaram. 1 Timóteo 6,5. 1 Timóteo 6,5. Perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade. Aparta-te dos tais. Aparta-te dos tais. 2 Timóteo 2,19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Tudo aqui é absteme. Absteme, verbo relacionado ao apostesia. Hebreus 3,12. Hebreus 3,12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Atos 5,37. Levar, né? Nós já vimos, mas não custa. Não custa ver de novo. Atos 5,37. Vamos ver o 38 também. Atos 5,37. Depois deste levantou-se Judas o Galileu nos dias do alistamento e levou muito povo após si. Levou
muito povo após si. E no 38, deixar. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, deixai-os. Atos 19:9. Atos 19:9. Atos 19:9, retirar, tá? Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E desviar, 2 Coríntios 12:8. Retirar, 2 Coríntios 12:8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Desviasse de mim. 2 Coríntios 12:8, tá? Então, nós vimos a apostasion, o substantivo relacionado. Vimos agora a episteme, o verbo relacionado. Em todas as suas formas no Novo Testamento, sempre separar ou retirar. Portanto, nesse presente verbo, a episteme em 11 das 15 vezes em que ele aparece no Novo Testamento, tá? Eu falei todas as formas, não. Em 11 das 15 vezes, muito mais do que a maioria, ele aparece como separar ou retirar. Contudo, só deixando claro, ele só aparece em uma vez como esfriamento da fé. Só uma vez como esfriamento da fé, justamente quando ele vem com as duas palavrinhas da fé. Quando o texto é autoexplicativo. Portanto, neste presente verso, 2 Tessalonicenses 2:3, todo o contexto, todas as evidências indicam que a apostasia se refere ao arrebatamento dos verdadeiros salvos, vivos ou mortos, da dispensação das assembleias locais. Se refere à retirada deles para fora deste mundo. Retirada deles para fora deste mundo. Todas as 7 traduções, e respeitamos muitíssimo a Tyndale de 1522. Então, todas as 7 traduções da Bíblia para o inglês, anteriores a King James, traduziram apostasia para partida. Somente a partir da King James de 1611, infelizmente, a palavra foi transliterada ao invés de traduzida. Isto sempre tem o perigo de causar confusão. Então, vou repetir uma coisa aqui que eu falei no vídeo anterior. Não é erro da King James, não é erro de quem mantém a apostasia. Particularmente, eu até acredito que exista uma providência divina por trás disso. É bom a gente contextualizar. O rei Tiago, ele vinha num embate feroz contra a Igreja Católica. A partir do momento em que ele funda a Igreja Anglicana, ele declara guerra contra o catolicismo. Portanto, o que ele faz aqui em 2 Tessalonicenses 2:3 nada mais é do que uma campanha anticatolicismo. Olha, essa apostasia aqui, muito provavelmente, é o catolicismo. Portanto, já vivemos no final dos tempos e o homem do pecado, filho da perdição, é o Papa. O anticristo é o Papa. A ideia era transmitir esse ensino ao povo. Repito, a Igreja Anglicana estava num conflito acirradíssimo com a Igreja Católica. Essa foi a intenção do rei Tiago quando manteve a apostasia transliterado para apostasia. E aí você me pergunta, tá, mas você disse agora há pouco que enxerga uma providência divina nisso. Sim, eu enxergo.
eu enxergo pelo seguinte: eu creio que Deus permitiu que isso fosse feito e que fosse disseminado dessa forma, porque mais importante do que a mensagem do arrebatamento é a mensagem a respeito daquilo que deve ser feito para poder ser arrebatado. E nesse sentido, sim, eu creio que ao manter o termo não traduzido e sim transliterado, automaticamente o leitor da Bíblia recebe duas mensagens. A primeira, de que no fim dos tempos haveria um grande esfriamento espiritual, como diz em 1 Timóteo 4:1, e a segunda, de que, intercalado com esse esfriamento espiritual, haveria uma retirada justamente daqueles que não são frios. É isso, pessoal. Espero que esse estudo abra os olhos de muita gente e traga edificação sobre a vida de muita gente. Deus abençoe a todos.